Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato, sejam bem-vindos. Bem, meus parceiros, as coisas estranhas começam a acontecer em relação ao Trump, ao Zelensky, às tais negociações de paz com os russos. Nesse momento, por volta das 15 horas e 20 minutos, mais ou menos, do dia 11 de março de 2025, nós recebemos a informação de que o governo ucraniano acaba de aceitar uma proposta de cessar-fogo feita pelos Estados Unidos. Proposta essa que prevê uma parada imediata nos combates por um período inicial de 30 dias que podem ser prorrogados, ampliados de acordo com a conivência das partes envolvidas. Essa parece ser uma proposta feita pelos Estados Unidos, é a informação que a gente tem, mas ainda sem o conhecimento, a participação do governo russo. Foi uma negociação entre norte-americanos e ucranianos. Até onde a gente consegue entender isso aí, o Putin não participou de nada do planejamento dessa oferta, que, repito, até onde a gente conseguiu entender, ela é, a nosso ver, extremamente prejudicial ao esforço de guerra russo, a menos que hajam cláusulas, detalhes que não foram divulgados para o público, para a gente. Esse acordo, que prevê uma pausa de 30 dias nos combates enquanto as negociações prosseguem, anularia parte da vantagem que a Rússia está tendo nesse momento, vantagem estratégica, vantagem de modo geral, na linha de frente. Congelaria tudo como está no momento em que a Rússia domina o combate. Também diz esse acordo que as informações que a gente tem, aliás, diz que os norte-americanos vão voltar a fornecer aos ucranianos dados de inteligência e assistência militar. E vejam bem, meus parceiros, isso aí está sendo interpretado como a volta do fornecimento de dados do posicionamento e dos movimentos das forças russas e também dados para o lançamento de armas de precisão sobre alvos russos. Porque como a notícia é um tanto vaga, a gente imagina que pode voltar a ser como era no período do Joe Biden, porque não temos informações mais abrangentes. Então, eles podem voltar a fornecer dados para os ucranianos voltarem com força total nos combates dentro de alguns dias. O retorno da assistência à segurança pode indicar a volta do fornecimento também de armas e munições. Como se vê, a menos que tenha algo que não foi informado, como eu disse, se trata de um acordo extremamente ruim para o Putin. Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, diz que agora são os russos quem devem se manifestar. Ele disse que nesse momento a bola está nas mãos dos russos. Lembrando aos nossos amigos que por diversas vezes o presidente Vladimir Putin disse que não aceitaria um acordo feito com a Europa ou com o Zelensky, pois considera esse camarada aí, o Zelensky, o Putin o considera um presidente ilegítimo. Em outras ocasiões, Putin também se manifestou, dizendo que não aceitaria um acordo provisório. E essa proposta feita pelo Trump ao Zelensky é um acordo provisório que dará tempo para que os aliados da Ucrânia a rearmem e preparem para continuar a guerra. Nesse momento em que os russos têm a iniciativa dos combates, eles seguem avançando em várias áreas na linha de frente e estão na fase final de uma operação bem sucedida para expulsar os ucranianos de Kursk. Nós aqui do canal acreditamos que Putin não aceitará esse acordo. Como eu disse, a menos que haja cláusulas escondidas aí que não foram divulgadas. A gente
não tem maiores detalhes dessa proposta feita pelo Trump. Mas parece até que ele, o Trump, mesmo sabendo que a proposta é ruim para a Rússia e que Putin não pode aceitar esses termos, o Trump resolveu montar digamos que uma armadilha para o presidente russo. Pois se ele não aceitar o acordo, será acusado de não querer a paz, de intransigente, de dificultar as negociações e insistir na destruição da Ucrânia. Vão acusá-lo disso aí. E meus amigos, você que gosta do canal e deseja nos ajudar a manter isso aqui funcionando, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave fica sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações, pois isso tudo aí é importante, isso estimula o algoritmo e ele passa a mostrar o nosso trabalho para mais pessoas. O Trump fez uma proposta para a qual sabe de antemão que não terá a aprovação do Putin, isso a nosso ver. E por isso, a gente viu algumas mídias dizendo que tem gente falando que isso pode ser uma forma do Trump sair de boa dessa situação onde ele propôs acabar com a guerra em 24 horas. A gente se lembra disso. Trump é meio fanfarrão e falou em acabar com a guerra em 24 horas. Não está conseguindo, não está tendo perspectiva de acabar com nada ali, a menos que haja uma vitória total dos russos. A Europa está falando em assumir a Ucrânia e o Zelensky, o financiamento sem os Estados Unidos. Então Trump está numa situação a ponto de se tornar vexatória. Então, isso aí pode ser uma forma do Trump sair dessa situação de boa. O lobby da indústria armamentista dos Estados Unidos é muito grande e imagino a pressão que os bilionários da indústria armamentista dos Estados Unidos estão fazendo sobre o governo do Trump. Tem gente falando que o Putin não vai aceitar e com isso o Trump terá um argumento para retomar a ajuda, como já disse nas negociações, já foi dito que vai retomar ajuda aos ucranianos. Isso seria uma forma, um pretexto para ele retomar essa ajuda, injetando aí mais alguns bilhões de dólares nos bolsos dos políticos e empresários dessa poderosa indústria. Nós, particularmente, não acreditamos 100% nessa versão de algumas mídias. A gente prefere esperar para observar, porque de repente tem alguma coisa por fora que está por acontecer. Trump é imprevisível, mas foi uma virada quase que de 360 graus essa proposta aí, né? Então a gente prefere aguardar. Essa reunião em que foi combinado esse acordo entre Estados Unidos e Ucrânia teve a duração de cerca de 8 horas e foi realizada hoje dia 11, lá na Arábia Saudita. As grandes mídias estão informando que aquele acordo para ceder aos Estados Unidos a exploração de parte dos recursos naturais da Ucrânia, aquele acordo que gerou aquela briga, aquele bate-boca do Zelensky lá na Casa Branca, aquele acordo também parece que foi assinado. Não estão dando muita ênfase para isso aí não foi falado assim com muita ênfase não, mas as mídias estão dizendo que ele também foi assinado. Não sabemos os termos, não temos detalhes sobre isso aí não. Está tudo ainda no limbo, tudo meio que obscuro. Essas mídias disseram que o Zelensky deixou claro que os seus aliados europeus também devem participar do processo de paz. E essa aí é mais uma questão sensível para o Putin, que em algumas ocasiões disse não aceitar a participação de países membros da OTAN, que a gente sabe, por diversas vezes afirmaram que consideram a Rússia como o seu maior inimigo. O Zelensky fez uma publicação no seu perfil no X, isso hoje,
dizendo que está pronto para aceitar essa proposta de cessar-fogo por 30 dias iniciais em toda a linha de frente e que agora cabe aos Estados Unidos convencerem os russos a fazerem o mesmo. Publicação do Zelensky hoje no X. Pessoal, é o seguinte: depois dos acordos de Minsk e daquelas negociações lá em Istambul, lá na Turquia, todos eles quebrados pelos ucranianos e por seus aliados, que chegaram a dizer mesmo que estavam apenas buscando tempo para armar e preparar a Ucrânia. A Angela Merkel disse isso, a primeira-ministra da Alemanha, disse isso na ocasião. Será que depois disso tudo, será que o Putin vai se arriscar de novo? Tenho minhas dúvidas. Ele não confia nem um pouco nesses seus vizinhos europeus da União Europeia, da OTAN. Nesse momento, como eu já disse, os russos ditam os ritmos da guerra. E esse acordo pode ser usado para descansar e rearmar os ucranianos para uma próxima fase da guerra. Vamos aguardar para ver. Minha opinião nesse momento, sem conhecer mais detalhes, é de que Putin não vai aceitar essa proposta e vai ser taxado de tudo que é coisa ruim que puderem jogar para cima dele. Tá me parecendo uma pegadinha, uma armadilha. Vamos aguardar mais detalhes, de repente amanhã a gente fica sabendo de mais coisas e aí a gente tem mais condição de avaliar a situação. Bem, pessoal, é isso, a gente para por aqui. Obrigado pela força, pela nossa parceria. E eu aguardo vocês aqui, meus amigos, no nosso próximo vídeo. Até lá!